Olá, eu sou Larissa Galvão. Eu sou Arielle Nascimento. E eu sou Laís Amerizio Borges. Esse é o Conexão Fértil. E aqui nós vamos falar sobre fertilidade, cuidado e vida. Sejam bem-vindos e conectem-se com a gente. Bem, hoje estamos aqui com uma convidada, né, muito especial, que é a Carol Tristão. A Carol tem formação em enfermagem, ela é influencer, é empresária, mãe do Luca, do Mateu e também embaixadora da causa Trissomia do 21. Muitas coisas, né, Carol? Muitas. Não dá tempo de falar tudo. Prazer ter você aqui com a gente, tá? Obrigada por aceitar o convite, eu que agradeço, tá? obrigada. Por compartilhar a Seja sua história. Obrigada. Então, hoje o nosso episódio se chama História Real, sobre receber o diagnóstico de uma alteração fetal, né? Eu vou trazer aqui lá do início, a gente vai contextualizar e vou te dar espaço para contar a sua história. Tá bom. Então, a Carol tem o Luca, né? Tem quantos anos o Luca, Carol? 3,5. 3,5. Faz agora 30 de junho. O tempo voa. E aí, na segunda gestação, eu lembro que você me procurou, né? Porque teve um sangramento. No desespero. No desespero. E aí, você foi lá na clínica, a gente fez um exame, graças a Deus estava tudo bem. Uhum. E seu marido, né, que estava te acompanhando, muito atencioso, ele chegou a falar comigo assim, falou, nossa, como deve ser difícil dar um diagnóstico de que tem alguma alteração, né, que algo não está indo bem. Ou que perdeu o bebê, né? Ou que perdeu o bebê. Então, como é difícil dar e receber esse diagnóstico, né? Mas aí no dia foi só festa, né? Tava tudo certo, tudo dentro do esperado, o sangramento foi só um susto. Foi. E aí você deu sequência ao seu pré-natal. Foi. E quando foi fazer o morfológico de primeiro trimestre, foi visto uma alteração. E aí agora eu vou te dar um espaço para você contar como foi. Foi. Eu acho que em qualquer momento da vida, você não quer receber uma notícia ruim, né? Não importa a idade, não importa o momento do que você esteja vivendo, mas numa gestação, quando você contempla assim, nossa, tem uma pessoa dentro de mim, né? Tem um ser humaninho. E eu tava num momento da relação muito desejado, porque o primeiro foi no susto, né? Luca veio no susto mesmo, de tudo, da vida, no meio da pandemia, foi muito susto. O Mateu, não. O Mateu, a gente quis ter o Mateu. Então, aquela coisa de você comprar o teste e falar assim, será? Querendo que viesse, né? Eu nunca tinha passado por essa situação tão forte. E aí, eu acho que a gente te procurou, eu tava de 5 semanas. E você falou, calma, é muito pequenininho, mas tá tudo bem, não dá pra ver ainda muita coisa e tal. E aí, você falou, segue com a pessoa que tá com você. Você sempre muito gentil. E aí, eu falo, e meu marido, mas você atende aonde? Mas você atende pelo plano? Desesperado pra continuar com você pela forma como você nos acolheu. E aí, eu tava com uma pessoa também muito bacana e a gente seguiu o pré-natal. Voltando um pouco, no pré-natal do Luca, nesse exame da translucência nucal, a gente ficou super apavorado, né? Porque foi a primeira vez que eu passei por aquele exame e meu marido também. E deu tudo bem. Mas eu lembro que ele falou claramente assim, e se não tivesse, né? Não tem um psicólogo aqui nesse corredor. Como que a gente recebe? Eu falei, amor, as pessoas não dão uma notícia assim, né? Eu sendo da área da saúde, eu sei que a gente não fala assim, olha, não é isso. Olha, vamos repetir o exame, né? Vamos fazer... Então, conversei isso com ele. Não, a gente tem que conversar com alguém. Vamos conversar com esse plano de saúde que tem que ter um psicólogo aqui no corredor. E ele falou isso pra Larissa no dia do exame. Porque pra ele era inconcebível que você recebesse uma notícia dessa e você não tivesse com quem compartilhar. Aí ele falou assim, se a pessoa quer pular da ponte, se a pessoa quer fazer um aborto, se a pessoa... Enfim, fomos fazer o exame. O que teve, assim, de diferente, talvez, das pessoas, eu tive Não foi um sangramento, foi uma dor mesmo, assim, na segunda-feira. Não, na quinta-feira meu exame estava marcado na segunda. Aquele exame marcadinho, né? Da translucência. Na quinta-feira, então, eu fui pro hospital, pra maternidade, e fiz um exame de urgência, pra saber se estava tudo bem. E a TN lá deu 1,5. Então, na quinta-feira, eu estava tranquila, que eu tinha passado por mais essa etapa, e o bebezinho era saudável e estava tudo bem, na quinta-feira. Na segunda-feira, eu fui ver o sexo, porque aí já não me importava mais a TN, né? A translucência nucal já 1,5. Quando a médica, que também estava grávida, fez o exame, ela começou a chorar, porque a gente já tinha uma relação do Luca. Então, eu acho que ela se envolveu. E aí, ela não conseguiu. Depois ela pedia tanta desculpa, que ela falou, eu não fui profissional. Eu falei, você é doida, tá tudo bem. E aí, veio 5,6, eu acho que eu te falei, né? Nossa.
Eu só pensava em todos aqueles diagnósticos, né? Muito ruins e tal. E meu marido assim, mas é o quê? Mas é o quê? Sem entender. Só para contextualizar, né? Esse exame chama-se morfológico de primeiro trimestre, né? Então, vamos avaliar nesse exame os marcadores de cromossomopatia. São eles a translucência nucal, que é a representação ultrassonográfica do acúmulo de líquido sob a pele, né? Na região da nuca do bebê. Além disso, o osso do nariz, que é outro importante marcador de síndrome de Down, e outras também cromossomopatias. O ducto venoso, que é o Doppler fetal que a gente faz nessa fase, que também está relacionado com cromossomopatia, a cardiopatia e a evolução, né, não favorável da gestação. E todos do Mateu, todos os marcadores todos normal, alterados. né? Não, todos alterados. Num segundo momento. E além disso, a gente olha também toda a formação do bebê, né? Então, braços, pernas, a barriguinha, presença do estômago, da bexiga, e etc. E é isso, né? O exame, eu acho que é legal a gente trazer essa informação, que um exame, as pessoas me perguntam muito isso, né? Então, o exame tá normal, eu posso ficar tranquilo, meu bebê não tem nada. A gente não consegue assegurar isso, né? Existe, sim, uma porcentagem, 15 a 30%, né, dos bebês com síndrome de Down, por exemplo, não apresentam qualquer alteração no exame de imagem. Então, o exame ultrassonográfico, ele é um teste de triagem, né? Ele não é um teste diagnóstico. Tanto é que, diante de alguma alteração, vamos conversar com os familiares e falar, então, se o casal tem interesse de fazer um teste invasivo, para então a gente ter um diagnóstico. E tem uma data, não tem, Larissa? Do morfológico de primeiro trimestre. Que se você passa daquela data, você já não consegue ver algumas coisas que você teria visto antes, né? Deve ser feito entre 11 semanas até 13 semanas e 6 dias, tá? Então, a gente tem esse período. Ai, gente, pois porque passar por essa situação foi assim... O chão se abre. A psicóloga tá aqui, gente. Eu tinha que ter conhecido antes, né? O chão se abre, você e você não tem o que fazer. É você aceitar a situação, aceitando ou não, né? É o que você tá vivendo naquele momento. Foi completamente desesperador. Mesmo tendo toda a bagagem da área da saúde, eu não consegui aceitar. Assim, a gente até brincou sobre o luto, né? Eu não sei as fases do luto, assim, certinho, mas pra psicologia tem eu acho que tem o que você vai passando, né? Mas eu fiquei aí 1 semana e meia, que eu acho que pode acontecer também quando o bebê nasce e você recebe a notícia na hora. Você não é que você rejeita a criança, você precisa de um tempo, e cada um tem o seu, de você entender que, a minha opinião é essa, né? Aquele bebê que eu idealizei, ou sonhei, ou planejei, só existia na minha cabeça, porque o que estava se formando em mim era um bebezinho atípico. E aí, você aceitar isso, eu não julgo ninguém. Eu comentei com as meninas, e eu posso falar isso abertamente, nos outros podcasts ninguém me perguntou, mas eu acho que vale aqui, é muito difícil você passar por uma situação e a pessoa que não passou te julgar, porque eu não quis seguir com a gestação. Chegou um momento que eu conversei com meu marido, eu falei, eu não quero ser mãe de um bebê neurológico, eu não quero ser, porque eu vivi isso como enfermeira, de você acompanhar aquelas famílias lá no hospital infantil, famílias que ou por algum acidente, ou por alguma questão genética, e aí, quando eu comento isso com as pessoas, elas falam, nossa, mas olha como o Mateu é maravilhoso e tudo, mas você não sabe como o bebê vai nascer, né? E eu achava que era um bebê não compatível com a vida, aqueles que geralmente nascem, duram horas ou dias ou um mês e falece. E aí, eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando meu marido me situou, falando, não, pera, vamos tomar uma decisão mais acertada e tudo, e ele não julgando a minha religião, mas ele me deu uma chamada, né, a partir da minha religião, falando, mas não é o seu Deus que é cheio de propósito e tudo. Eu falei, eu acho que eu sou competitiva, eu falei, é o meu Deus mesmo, sabe, assim, bem petulante. E ele falou, então aceita o propósito. A partir dali, eu acho que eu comecei a gestar, sabe? Tipo assim, agora minha gestação começou. Porque aí eu fui fazer terapia, óbvio. Fiquei 2 semanas na terapia, assim, praticamente todos os dias. E eu também me dei alta, eu falei, estou maravilhosa, já tá tudo bem. Passou o meu julgamento, porque aí eu comecei a me julgar pela decisão que eu queria ter tomado. E aí eu olhava pro meu filho, Luca, falei, gente, é só mais um filho. A gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, né? Se o Lucas sofre um acidente e fica neuropata,
eu não ia aceitar meu filho, né? Então, mas eu precisei desse tempo. Você me fez lembrar, eu não sei se vocês chegaram a ver, tem uma sériezinha que chama O Começo da Vida, acho que já teve um tempo na Netflix, não deve estar mais, mas tem um episódio lá que fala um pouco da síndrome de Down. E eu lembro que tem um pai que comenta um texto que existe, eu nunca li esse texto, não sei se você já... O texto chama Bem-vindo à Holanda. Você conhece? Muito. Eu nunca li, mas eu lembro desse maravilhoso. texto. Se vocês puderem deixar em qualquer cantinho aí. E ele fala isso, assim, né? Nesse texto, ele compara essa situação, né? Do que você está recebendo do inesperado. Aí você tem uma passagem comprada para a Holanda e quando você... ou para a Itália, na verdade, você chega né? na porta do avião. Quando você chega, você chega na Holanda. E aí eu lembro desse pai falando isso, assim, né? Eu tinha duas opções. Ou eu paralisava ali, né? Não aceitava e a viagem ia ser muito não, ruim. Né? Ou eu tentava também ver o que tinha de fato, né? Na Holanda. E que, de repente, eu fui vendo que lá tinha coisas interessantes, legais, né? Assim, próprias, específicas, mas que era possível desfrutar, né? Daquilo ali. Porque isso é muito comum, assim. Eu acho que isso que você está falando, de você poder expor o que você sentiu, é delicado, mas é importante, porque... para todo mundo, para todos os pais, todas as mães, a gestação, ela é o que a gente gesta no primeiro momento, é uma coisa que nós imaginamos. É só expectativa, né? Mas é mesmo, né? E isso faz parte e é importante a gente imaginar alguma coisa sobre o que a gente está gerando, porque é isso que mantém leva a gente a cuidar, a fazer o pré-natal. Isso daí não tem problema nenhum, pelo contrário. Mas quando a gente tem os filhos no colo, né? Quando a gente recebe esse filho, é sempre um desencontro do que a gente imaginou. Sempre, né? Na melhor das hipóteses é isso que acontece, um certo estranhamento. Agora, tem estranhamentos, né? Tem diferenças que são grandes demais do que você estava idealizando. Não é só uma questão de moreno, eu imaginei louro, chora pouco, eu imaginei que chorava muito. É uma diferença que vai exigir se adaptar a essa nova Holanda, né? E eu acho que você estava falando do luto antes, né? O único caminho para que, de fato, essa diferença ganhe uma pertença na sua família é porque você pode falar dos seus sentimentos, você pode reconhecer, expressar e lidar. Então, faz parte de todo esse processo vir sentimentos como uma frustração, raiva, um certo medo do que vai vir, né, nesse novo cenário. Agora, quando a gente também não pode expor, falar disso, porque tem o que aceitar de cara, como que aceita de cara? Tem um processo para, de fato, você se abrir ao que foi o seu filho possível, que sempre né, um filho possível. Mas essa abertura, esse rasgo, né, que você vivenciou, traz efeitos, traz sentimentos. E é muito importante você também poder dizer que sentiu, porque foi só assim que você pôde elaborar, né? E agora, de fato, esse filho tem pertença, né? Te ouvindo, encaixa tanto no que você está falando e no que foi real, que quando a gente ouve de pais, né? Eu não passei por isso, eu descobri na gestação. Pais que receberam a notícia, na hora, a mãe fala assim, eu não aceitei bem, meu marido aceitou super, mas eu não podia falar nada. Ou o marido não aceitou bem e a mulher falou, não, é meu filho. Não. E existe esse rompimento de um dos dois tem que se calar, e aí ele fica sofrendo com aquilo sozinho, não pergunta, não compartilha. E você vê claramente lá nos grupos de pais e mães que isso, assim, vai destruindo o casamento, sabe? E mesmo que não destrua o casamento, mesmo que a pessoa seja solo e tudo, os pais, os avós... Porque avô, gente, avô é uma coisa do outro mundo, né? Avô não importa o que tá acontecendo, geralmente o acolhimento é muito grande. Mas você, né, que no meu caso, eu olhava pro Luca, grávida, eu falava assim, Luca vai ter um filho. Porque se eu morrer, eu tô dando um filho pro meu filho mais velho. Porque quem que vai cuidar do Mateu? Ele vai ter a obrigação de cuidar do irmão? E não é assim. Ah, porque eu não vou poder trabalhar mais. Porque eu vou ter que viver em terapia. E porque você acha que sua vida acabou. Sim. Você acha assim, eu tenho um filho atípico, você não sabe como vai vir, eu não sabia se ia vir com uma cardiopatia, ainda tinham muitos exames ainda pra acontecer, eu só tava no 3º mês, e tem muito down, assim, do T21, que nasce, vai pra UTI, ganha peso, aí depois vai operar. Cara, isso é um processo que muito doloroso pra muitas famílias, não pra todas as famílias, né? Todas. Processo de hospital, a gente que já viveu dentro... É horrível, né? Você tá no pior momento da vida da pessoa. Então, eu só pensava no pior. Eu precisei ter um respiro, né? De dias, de semana, pra eu falar, calma,
Eu só tô pensando no pior. E a minha Holanda não chegava nunca. Porque essa história é muito maravilhosa pra tudo da vida. Tudo da vida. Quando você recebe um não do trabalho, quando você só consegue ver no primeiro momento que você perdeu. Eu não cheguei na Bélgica. Cara, a Holanda é linda, né? Hoje, sendo mãe do Mateu, eu me emociono porque são muitas expectativas. A gente, mais velha, agora minha mãe fala assim... desculpa por qualquer coisa que ela tenha cometido, que ela acha, fala, mãe, cara, não tem mãe melhor que você. Mas a gente passar isso pra ela e ela sentir, aí ela fala assim, obrigada pelos netos, obrigada, não sei o que. Eu falo, mas só aconteceu isso porque você foi corajosa, porque você criou nós 4 sozinha. Pra ela foi muito mais difícil do que pra mim, que tem um filho atípico, entendeu? Ela ter passado por tudo que ela passou sozinha, com 4, desculpa. Imagina. A luta da minha mãe foi muito maior. Então, a gente sempre espera o pior. E eu não tenho do que reclamar. Mateu nasceu sem nenhuma comorbidade. Nenhuma. Oftalmológica não tem. Otorrino. Que às vezes você começa a ver o Dalzinho assim crescer. Você já vê um óculinho, né? Você já diz, que bonitinho aquele óculinho de silicone pra não machucar. Mateu não tem nada. Graças a Deus, Luca não tem nada. A gente tem condição de pagar terapia. É um dó que a gente não consiga, via pai, instantaneamente um acolhimento. Essas crianças demoram, às vezes, mais de 2 anos na fila para ter um atendimento de fono, de TO e tudo, porque é muita gente. A pai tem um trabalho, assim, excepcional e lindo. Só que ela acolhe todas as síndromes. Todas. Aquelas do teste do pezinho, as doenças raras. Então, a Vitória Down tá aí, Cariacica Down, Vila Velha Down, que vai sair agora. Então, assim, essas instituições são a mais, que os autistas da pai também atende. Mas... E quem não pode, né? O Mateu começou a fazer fisioterapia com, acho que 40 dias de vida. E o Mateu tá andando, né? Ele só não anda mais porque ele é preguiçoso. Ele vê que ele tá em pé, ele senta. Mas na terapia ele anda. Então tá mamamã, papapá, não faz fono ainda. Mas é isso, assim, a minha mãe lutou muito mais que eu. Muito mais. Com tudo. Com a aceitação das pessoas, do divórcio, que na época era disquite, né? Péssimo, mas... É só pra dizer que, assim, quem tá recebendo a notícia é desesperador mesmo. Mas a luz no fim do túnel, ela existe se você conseguir ver que a Holanda tá ali, né? Vai passar, né? Pelo túnel. E nessa série, quem comenta é uma psicanalista chamada Vera Iaconelli, que ela traz muitos assuntos da maternidade. E ela toca muito, né, na questão da importância de viver esses sentimentos, né? De poder reconhecer isso que você tá falando. Mas, por outro lado, na maternidade, seja qual for, ainda tem, né, uma idealização de que filho é filho, né, e de que não pode haver outros sentimentos se não receber, se não, né, se não amar, se não aceitar mesmo, né? Então, não sei como é que você teve também que lidar com isso, porque não é só o diagnóstico em si, mas é toda uma expectativa que você falou, assim, né, de quem às vezes... está muito distante do que é receber um diagnóstico, não só da síndrome de Down, a gente está falando aqui, né, tal, mas qualquer diagnóstico, né, seja qual for, às vezes não é um diagnóstico, né, de uma alteração cromossômica, mas quantas alterações, às vezes físicas, né, mas como que parece que o que se espera dessa mãe é que imediatamente ela esteja pronta para receber essa diferença, essa marcação, essa alteração, né? E acho que o que você está trazendo, e é importante pontuar isso, que não tem nada imediato. Tudo que envolve luto, e envolve mesmo, porque tudo que a gente idealiza e não acontece exige entender o que se perdeu, convoca um processo, né? É um outro tempo. Não dá pra marcar a hora, né? Mesmo na maternidade típica, quando o Luca nasceu... Gente, eu não sei vocês, mas assim... Eu olhava a minha barriga crescendo... Eu sabia que eu amava... Mas não era aquela coisa louca que todo mundo fala... Ai, meu Deus, não sei o quê. Eu falei, gente, eu preciso ver a cara dessa criança, eu acho, assim... Pra sentir isso, porque esse pessoal é meio doido, assim... É um amor construído. Né? Eu acho. Claro. Todos os dias eu amava ele mais um pouquinho, assim. Todos os dias, ele um sorrisinho... O xixi, que, né... Eu tirava a fralda... Ai, fez xixi... Aquelas bobeiras... E com o Mateu, eu não sei se você forçadamente se cobra pelo outro, mas assim, na barriga eu já tinha uma loucura, tipo assim, não, eu tenho que amar essa criança, porque ela só depende de mim. É só eu e o pai dela, para que ela sobreviva, para que ele venha bem, para que... E como ele tinha todo o exame alterado, os rins dilatados, ele tinha um buraquinho no coração,
O pezinho, a gente não sabia se era um pé torto congênito, se era só uma elasticidade. E, por fim, foi só uma elasticidade e o bichinho é elástico. Todos eles eu acho que são, por uma frouxidão ligamentar. Mas tinha toda uma expectativa dele realmente nascer com várias comorbidades. E aí, quando ele nasceu, que ficou um pouco na foto, né? Aí eu só pensava assim, é só isso. É só isso. Agora é só amar e dar bastante mamar, porque ele é gordinho, nasceu bem gordinho. Mas foi, assim, uma aceitação um pouco mais fácil quando você tem esse acolhimento na gravidez. Eu tive um acesso de pessoas, como na internet, esse choro aqui foi do desabafo do diagnóstico, esse foi da minha mãe, tá? Que eu sou apaixonada da minha mãe. Mas o desabafo do diagnóstico, eu contei pra quem me segue, eu tô na internet há muitos anos, pra falar de casamento, festa de casamento. E aí eu acompanhei esse... Foram etapas, né, Carol? Eu te sigo lá desde o início. É muito louco, né? É muito louco pensar que eu falava sobre casamento, sobre a festa. Aí casei na pandemia, engravidei na pandemia, eu falei, não faz mais sentido, né? Eu ficar falando de festa de casamento, porque agora eu só quero falar de fralda, das descobertas. Cara, é apaixonante, assim, o mundo da maternidade. É muito exaustivo, né? Vocês são mães? Sim. Gente, como é exaustivo pra gente, né? E o mais interessante é que algumas mulheres não têm esse apoio, e aí, independente da classe social, o meu marido, ele não consegue me dar 100% de suporte que eu gostaria, ou que eu imagino que ele deveria, mas ele reconhece o tempo inteiro. Ele fala, como vocês dão conta? Porque é uma exaustão plena, assim, completa, o tempo inteiro. Porque a gente que acorda, a gente que... E ele fala assim, o que eu posso te ajudar? Eu falo, nada, descansa, porque amanhã você vai ter que trabalhar, alguém vai ter que ficar o pó. E se for ele, eu falo, não faz sentido na minha cabeça que 2 pessoas estejam pó. Eu falo, não, amanhã eu consigo dar uma relaxada, meu trabalho me permite descansar um pouco e tal. Na verdade, a maternidade é uma caixinha de surpresa, né? A gente não sabe mesmo o que está por vir. Às vezes até uma gestação completamente ali dentro do esperado, exames normais, tudo certo, as coisas acontecem, né? Então, é isso, a gente tem que estar preparado e aberto na vida. E acho que é importante, assim, entender que quando se trata de sofrimento psíquico, não se mede, sabe? O que faz doer mais, o que faz doer menos. Independente, porque às vezes o diagnóstico de uma paralisia ou de um síndrome de Down para uma mãe, ela talvez vai ter recurso ali naquele momento e condição de lidar, não sem sofrimento, mas com mais recurso do que às vezes uma que recebe, né, um diagnóstico que talvez socialmente é mais comum. Não sei, não tá me vindo nenhum na Diabetes, mente. por exemplo. Algo assim na própria gestação, ou até mesmo a gestação em si. Eu acho que é isso que a gente está apontando aqui, que quando se trata de algo que atravessa a nossa vida e que é diferente do que a gente está esperando, um trabalho ali é acionado, que é o trabalho do luto, que é o trabalho de elaboração, e que para ele acontecer, a gente precisa de ter alguns fatores. A gente tem uma predisposição para o luto ir bem, mas que se a gente não tem o apoio do laço social, se a gente não pode expressar e lamentar isso, né? Então, tem coisas que são importantes de acontecer para o trabalho de luto, e independente do diagnóstico, né? Não tem o mais leve e o pior. Dependendo do sofrimento, precisa ser cuidado, né? Precisa ser acolhido. Me lembro, assim, de uma paciente que ela teve uma dificuldade muito grande de aceitar a gestação dela. E aí, eu que trabalho tanto com mulheres que estão tentando engravidar há tanto tempo, fazendo de tudo. Aquela paciente, naquele momento, assim, né? Isso tem uns 3 anos, que ela realmente, assim, estava num sofrimento enorme diante daquela gestação, porque vinha interromper um projeto que ela estava, assim, às beiras de concretizar e ela ia precisar. E aí, eu me lembro, assim, né, que o trabalho naquele momento não pôde, nunca comparar, mas, né, olha só, eu tendo pacientes, o trabalho naquele momento foi ter que entender que não dava para enfiar a goela abaixo aquele filho. Ela não podia forçar que ela engolisse aquele filho. Antes disso, eu precisei sustentar fora dela esse filho.
né? Ela estava cuspindo isso, ela estava recusando isso. E aí eu não podia ter pressa, né? Eu acho que a sua história também é um pouco disso. Não adianta o médico, o ultrassonografista, ou a família, né, os avós, querer enfiar a goela abaixo, aceita. Exatamente. Tem um tempo da exatamente. gente sustentar esse filho, que é o possível, que não é o que você achou que estava gerando, né? Então tem algo aí mesmo, né? De talvez deixar sair o filho idealizado e esperar um pouco, né? Alguém precisa de ajudar a sustentar esse filho que não é o filho imaginado, esse filho... Porque aí, quando pode ser trabalhado, abre um espaço, de fato, para fecundar agora, né, esse filho possível. É um processo. Toda vez que a gente fala de luto, é um processo. E ele é sempre singular, né? A parte prática disso, assim, dando um exemplo muito claro do que você está falando, eu só pude fazer pelo Mateu a parte nutricional na gravidez, né? Porque não tenho o que fazer. Só que eu passei, 3, 4, 5, 6, 7, 8... De 4 a 5 meses sem glúten, sem lactose, sem açúcar. Só quem já fez essa dieta sabe que a nossa sociedade não está preparada para um APLV, para uma criança que tem alergia à proteína do leite da vaca. E aí eu, como gestante, e meu filho comendo de tudo, mais velho, e a casa inteira comendo de tudo, foi um sofrimento até hoje para mim muito maior do que a minha gestação, que eu não senti nada, minha gestação foi maravilhosa dos dois. E o Mateu também nunca me deu tanto trabalho, porque ele nasceu ótimo e tal. Mas as minhas amigas que têm filhos APLV, elas não podem reclamar. Por quê? Nossa, imagina se fosse uma doença séria. Olha a outra que teve um bebê com Down. Eu tenho muito menos trabalho com o Mateu que tem Down do que as minhas amigas que têm filhos com APLV, porque a escola não está preparada. A gente não tem uma sociedade, uma culinária aqui em Vitória, por exemplo, ou na Grande Vitória preparada. E elas não podem reclamar, porque não é uma coisa que... Cara, pode reclamar sim, porque é um saco. É um saco você não poder ir numa festinha de aniversário, você não poder ir num restaurante, você não vai poder ir na padaria, você não... Nada, sua vida muda. Você vira um caco amamentando, porque você também tem que fazer a dieta da criança e você não pode reclamar. Porque invalida, a sua dor é invalidada, porque tem gente que sofre mais, tem gente que tem problema maior. Então, quando você fala assim, cada um tem um tempo, você não pode enfiar um diagnóstico goela abaixo, é mais ou menos isso. Porque se você tem um diagnóstico, não existe isso, mas um menos pior do que outro, você não pode reclamar, porque você está no lucro. Não existe estar no lucro, né? Cada um vai sofrer de uma forma em relação ao diagnóstico que recebe. A minha irmã, nós somos 4 filhas. A minha irmã, a primeira, né? A segunda filha da minha mãe, nasceu com catarata congênita. Pensa, 35 anos. Ah, não, mas olha, podia ser pior. Pô, podia ser pior. Você não sabia se a menina ia enxergar, quantas cirurgias ia ter que fazer, não sei o quê. E minha mãe, mas você tem recurso. Mas claro que isso ajuda, óbvio, mas você não vai sofrer menos, né? O sofrimento é da mãe. É muito acho claro que lá no Instituto, né, tem muito de antecipar um pouco cada vez mais a questão de diagnosticar o embrião, né, que foi fertilizado. O tempo todo a gente está lidando com pacientes recebendo diagnósticos indesejáveis, né, e cada vez mais precoce na reprodução assistida, né? Sim, a Larissa contou, né, do exame que faz a triagem durante, né, a gestação, mas na medicina reprodutiva a gente tem o recurso de triar os embriões antes da gravidez, né? E aí a gente tem como indicação para fazer esse exame mulheres principalmente acima de 40 anos, que é a faixa etária em que a gente tem a maior incidência, né, de bebês com síndrome. Você teve o Mateu com quantos anos? 37. Mas pode fazer antes dos 40? Pode. Não é proibido fazer antes. É que a faixa etária em que a incidência começa a aumentar é principalmente a partir dos 40 ou perto dos 40 anos. Eu já vou aproveitar para fazer um monte de perguntas. Como se fossem minhas amigas, né? Porque tem um monte de amiga que não tem neném, pode falar. De acordo com a idade, né? Uma mulher de 25 anos ter o risco de ter um bebê com síndrome de Down, por exemplo, é de 1 caso em 1000. Com 35 anos, vai para 1 caso em 300, 400. Com 40 anos, 1 caso em 100. Com 45 anos, 1 caso em 50. Então, aumenta, assim, de forma bem importante. E aí, as minhas perguntas todas. Se eu vou fazer uma coleta de óvulo para congelar,
eu elimino esses óvulos que tem... Você consegue fazer um rastreio e eu elimino esses óvulos ou não? Então, na verdade, são os embriões, né? Então, quais são... depois que já tá fecundado. Isso. Existem vários testes genéticos, mas o teste genético que diagnostica síndrome, né, cromossômica, doença cromossômica, é o PGTA, que é a triagem genética pré-implantacional para aneuploidias, né, para cromossomopatias. Nessa triagem, o casal necessariamente precisa se submeter à fertilização in vitro, né? Então, a gente faz a coleta dos óvulos, faz a coleta do sêmen, faz a fertilização in vitro para a formação dos embriões. E antes de transferir esses embriões para o útero, a gente faz uma biópsia nas células externas do embrião e faz uma análise desses embriões. E a análise que é feita é o cariótipo, igual o exame que é feito, né, na gente. Então, no cariótipo, nós vamos ter exatamente qual é o laudo, né, genético desse embrião. E a resolução permite que embriões alterados geneticamente sejam descartados. E os euploides, que são os embriões saudáveis, sejam transferidos, entendeu? E aí deve ter toda uma questão religiosa, né? Deve ter todo muitas questões, um questionamento, se isso é aborto, se isso não é aborto. Muitas questões. Na verdade, assim, os casais, para quem a gente oferece o teste, já divergem entre as opiniões, né? Então, tem casais que falam para mim assim, eu não quero fazer, porque se for da vontade de Deus que eu tenha um bebê com síndrome, eu aceito, né? O que você falou é do propósito de Deus e tal, eu não quero triar. Eu entendo, que, né, do ponto de vista religioso, que eu não posso decidir, né, o tipo de filho que eu vou ter, enfim. Então, não querem, não fazem a biópsia. Embora seja uma recomendação, né, da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida a partir dos 40 anos. Outros casais, até em idade mais jovens, querem fazer, porque às vezes tem uma experiência próxima, né, de um bebê com síndrome, veem as dificuldades e não querem passar por aquilo. E falam, poxa, meu embrião já está no laboratório. Se eu tenho possibilidade de triar geneticamente e engravidar com segurança, eu quero lançar mão dessa técnica. Então, a gente faz a biópsia, faz a análise e transfere só os saudáveis. E aí descarta os alterados, né? E existem ainda casais que querem biopsiar e que depois que a gente tem o diagnóstico, e às vezes a gente tem todos alterados, né? A depender da idade, quanto mais tarde, né, a mulher faz o tratamento, maior é o risco de a gente ter embriões alterados geneticamente. Os casais, né, ficam, lógico, em luto também. É uma forma de luto, porque o embrião já está no laboratório, né? Para aqueles casais, na idealização deles, o bebê deles já existe, né? Então, quando eu dou essa notícia difícil de que nenhum embrião está saudável geneticamente, de que não há embrião para transferir, é uma frustração enorme para o casal. E muitos perguntam, né? Não tem nenhum, assim, que está menos alterado, né, geneticamente, que dê para a gente tentar transferir? E aí, assim, existem os embriões que são alterados, mas que são mosaicos, que são embriões que têm uma parte de células alteradas e uma parte de células normais, que é o mosaico de baixo grau, ele tem menos de 50% das células alteradas. Esses embriões, de acordo com a literatura, eles têm o mesmo potencial de um embrião saudável. O Mateu é mosaico. Ele é? 30 e poucos % afetado só das células. Então, de mas... 21. Então, só que aí depende do cromossomo também. Isso que eu ia falar agora. Aí todos os mosaicos podem, né, ser transferidos, aí depende qual é o cromossomo que está afetado. Então, toda vez que a gente tem um embrião alterado... Porque tem síndrome do 18, síndrome do 21, síndrome... Aí cada um você vai avaliar de acordo com o mosaicismo dele, né? Exatamente. Então, assim, se a gente tem um mosaico, e o casal... tem a intenção de transferir esse embrião, claro que, prioritariamente, o embrião
a ser transferido é o euploide, o embrião saudável. Sim. Mas às vezes nós temos casais que fazem vários ciclos que não conseguem ter esse embrião euploide. Então seria assim, né, em segundo lugar, o embrião que a gente poderia transferir seria o mosaico de baixo grau. Mas depende de qual é o cromossomo que está afetado, entendeu? E aí a gente tem que fazer um aconselhamento genético, né, uma consulta com o geneticista, para que o geneticista avalie qual é esse cromossomo, quais são os riscos, um aconselhamento psicológico. E aí, fui estudar um pouco mais. Falando um pouco da sua área, se você pega uma pessoa que quer, igual você falou assim, depois que o embrião já tá fertilizado, óbvio, né? Você já virou embrião, depois da fertilização, ainda quer seguir. E quando a pessoa não tem o par, assim, quando é doação, tanto do óvulo quanto do espermatozoide, você vai tentando até achar um euploide? A recomendação é transferir sempre embrião euploide, sabe? A gente só transfere embrião alterado quando esse casal chega no limite, Entendi. assim. Depois eu não de tenho... descartar das outras opções. Exatamente. Eu não Entendi. tenho mais como fazer outra tentativa, né? Eu tô desgastada emocionalmente, financeiramente e tal. O embrião que eu tenho é esse mosaico de baixo grau. E aí o casal pode transferir. Muitas perguntas. Eu também recebi uma informação de um estudo recente falando que não só a idade da mulher agora conta, que tem a idade do homem, né? Sim. Que altera também. Tanto é que esse teste também está indicado quando o homem tem acima de 50 anos. Para o homem é um pouco mais tardio, né? Porque a mulher, ela não tem renovação dos óvulos. Então, os óvulos vão envelhecendo e aí, na hora de fazer a divisão para formar o embrião, ao invés de um cromossomo para cada lado, né? A gente tem uma chance maior de irem 2 cromossomos para um lado e nenhum para o outro e formar as trissomias, as monossomias. Mas para o homem que tem uma renovação espermática a cada 3 meses, a idade começa a ser um fator de comprometimento mais tardiamente, mas é também. Ai, que injustiça. Homens. E eu tenho 2. E assim, é importante a gente falar, né, como você trouxe do luto, que pra gente dar também essas notícias, né? Lógico que para você foi muito, muito mais difícil ter uma notícia dessa, tendo o bebê, né, sendo gerado no seu ventre. Mas a gente percebe também lá no Instituto como que é difícil para os casais receberem essa notícia, né, de que os embriões que eles têm no laboratório e que tinham, né, potencialmente a chance de dar origem ao filho que eles tanto desejam, estão alterados geneticamente, né? Então, são desfechos que a gente tem, né, diariamente na clínica, negativos e que frustram muito, né? Que às vezes o casal fica tão desesperançado, né? Que tem vontade de desistir mesmo, né? Do processo. E aí, por isso que lá no Instituto nós criamos um fluxo para que esses casais que recebem diagnósticos, né, negativos, que têm desfechos negativos, recebam um suporte emocional, né? O que o seu marido sentiu falta, né? Não tem nenhum psicólogo nesse lugar, porque precisa ter mesmo, né? O casal precisa ser amparado por um psicólogo, né? Ter um suporte emocional nesse momento do luto. Dar um diagnóstico é sempre desafiador, né? Eu também vivo isso. E muitas vezes os casais, eles querem uma resposta imediata, né? Mas o que é? O que representa isso? E o teste, o exame ultrassonográfico, na verdade, ele é um exame de triagem, ele não dá o diagnóstico, né? Por mais que a gente possa sugerir, então o bebê tem, né, o osso do nariz hipoplásico, tem uma translucência nucal espessada, né? E a gente pode ali direcionar o que pode ser, mas só o teste invasivo que vai dar esse diagnóstico. Aliás, né, 30% dos bebês, 70% dos bebês com essa translucência nucal aumentada, eles são euploides, eles são saudáveis, né? Então, é importante também ter conhecimento e passar toda essa informação para o casal, no intuito também de tentar, né, dar uma tranquilidade e conduzir ali aquele momento que é tão difícil com informação, com sabedoria, porque às vezes, né, cria-se
assim, um momento, né, de desespero mesmo. Se você não sabe o que falar, o que pontuar ali, as coisas só pioram. E tem de tudo, né? Tem os casais, eu também vivo isso, tem casal que não quer saber, sabe? Às vezes a gente dá a notícia de uma translucência nucal aumentada, né? Pontua que é um exame de imagem, que é preciso uma investigação maior para a gente ter, então, um diagnóstico, mas o casal fala, não quero, e segue com a gestação, e muitas vezes esse diagnóstico vai vir no período pós-natal. Claro que vão ser feitos ali os exames de rotina, como o eco, porque se tiver, porventura, uma cardiopatia associada, é extremamente importante ter o diagnóstico, porque isso sim muda completamente, né, o prognóstico daquele bebê, né? Tem cardiopatias que, se você não tem um conhecimento da existência no período pré-natal, né, ele pode não sobreviver no período pós-natal. Às vezes nem nasce, né? Precisa ter esse diagnóstico, mas diante de uma síndrome de Down, que não tem uma outra alteração que coloque aquela criança em risco, os casais muitas vezes perguntam, tá, mas o que eu vou fazer diante dessa informação? Tem algo a se fazer? Não tem, né? A gente pode se preparar, todo um suporte nutricional, psicológico, mas não tem o que fazer. Tem um casal que me marcou muito, eles estavam até num processo de fertilização, mas aí engravidaram de forma espontânea, ela aos 40 anos, e ela tinha muito medo, sabe, de ter um bebê com síndrome de Down, sobretudo. E aí ela fez todo o acompanhamento comigo, todos os exames absolutamente normais. E aí lá no final da gestação surgiu uma dupla bolha, né, que na imagem da barriguinha a gente vê como se fosse 2 estômagos, que é um sinal de atresia duodenal. E 30% dos bebês com essa alteração têm síndrome de Down, né? Então, era justamente o medo dela. E aí, na verdade, a gente chegou a coletar material, porque o ultrassom não dá o diagnóstico, né? Então, nesse caso, era indicado coleta de um material, o líquido amniótico, né? Então, a gente entra com uma agulhinha na barriga da mãe e manda para análise. Só que deu inconclusivo, porque já estava muito avançado na gestação. E aí ela fez o NIPT, que é o pré-natal não invasivo, através da coleta de sangue da mãe, que também é um teste de triagem, né? Assim como o ultrassom, não é um teste diagnóstico, mas tem uma acurácia muito alta, sobretudo para síndrome de Down, de 99%. E aí o NIPT deu positivo para síndrome de Down e foi um luto. Ela não queria esse bebê no primeiro momento, mas depois ficamos sabendo que, né, que tudo se ajeitou, porque é o que você falou, né? Cada um reage de uma forma. Porque não é o bebê. É importante você falar essa frase, porque eu também achava isso, mas não é o bebê que você não quer. Sim. É a expectativa do que está por vir. O bebê em si, você não conhece ainda. Você não está rejeitando a criança. Sim, você está rejeitando o que você acha que você entende de futuro. Que você já projeta que o futuro dele não vai ser bom. Que ele não vai andar, que ele não vai falar, que ele não... Então, é isso que você não quer. Quando você entende que você não tem, como a gente falou aqui em qualquer maternidade, a gente não tem domínio sobre nada, o que a gente pode fazer é viver um dia de cada vez, aí você fala, tá tudo bem. Quando você entende isso, que você não tem domínio sobre nada, aí quando você aceita isso, você fala, cara, a criança não tinha nada com isso, né? Você para de se culpar como mãe que você não rejeitou a criança. Hoje eu olho pro Mateu e eu já fiz esse questionamento, tipo assim, quase que você não tá aqui. Sabe aquele... Por um segundo, eu esqueço disso, porque nunca foi ele, né? O propósito dele não estar aqui. Aí eu falo assim, é ruim, hein? Vem cá. Aí eu abraço aquele gordinho e tal. Mas é isso, não era ele, né? Não é... E eu acho muito doido isso, porque você vê claramente isso, que quando a mãe... Isso é o relato delas pra mim. Quando a mãe recebe o diagnóstico no pós-parto, ela fala assim... que ela não rejeitou a criança. Ela pensou, não uma rejeição, mas assim, vergonha das pessoas. Tem muita mãe que não posta nada durante meses. Porque ver como que o filho vai desenvolver, como que a família vai receber, como que os amigos vão receber. Porque todo mundo pergunta, nossa, mas ele é diferentinho, né? É assim, ele tem alguma coisa? São perguntas que vão te machucando, porque você também não sabe ainda, né? Você ainda vai viver essa maternidade atípica. Então, muita gente pergunta pra mim, Carol, quando alguém fala alguma coisa, você não fica brava? Eu falo, não, porque eu
todo dia eu aprendo como ser mãe de um atípico. Eu nunca fui. E aí eu entendo que aquela pessoa não fala aquilo pra me magoar. E aí eu falo, Carol, mas o Mateu, eu não sei se por ele ser mosaico, a gente conversou isso, eu não sei por ele ser mosaico ou não, ele tem menos características físicas do que um Down que talvez tenha trissomia livre, por exemplo, né? Todos os cromossomos, todas as células têm um cromossomo a mais. E aí, as pessoas falam assim, mas como é que é? O grauzinho dele é leve. Eu falo, eu explico, eu também achava que tinha grau, igual ao autismo, mas não tem grau. Aí tento explicar o que eu aprendi. Tem mãe que é um pouco mais reativa, porque houve mais absurdos, né? Ele é normalzinho. Eu falo, não tem nada a ver com cognitivo, né? Independente dele ter um atraso cognitivo, ele vai continuar sendo normal. Toda criança é normal, mesmo o autista é normal. Você vai tentando, mas tem hora que você solta educar as pessoas, né? Porque também todo não dia sabem eu educo, lidar, né? As pessoas falam assim, a gente não fala mais síndrome de Down, a gente fala trissomia do 21. Tem hora que sim, tem hora que não. Tem hora que eu esqueço, tem hora que eu falo, tal. Igual Downzinho, né? Tipo, parece que é diminutivo. Mas é porque eles são bebês. Aí você fala assim, mas eu não vou falar mais isso. Igual eu tava ensinando meu mais velho a não chamar ninguém de doidinho. Quando a gente tem muito que falar assim, fulano é retardado. Isso pro Down, retardado, mongol e doidinho, sempre foi algo pejorativo para essas crianças, né? Adulto, então, nem se fala. Mas é uma desconstrução, porque é minha também, né? Eu nunca tive nenhum atípico na família. Então, todos os dias eu aprendo a não fazer o capacitismo, não ser capacitista. É você impedir o outro de ser o que ele quiser, né? De você taxar pro outro um estereótipo. É você... Tanto que a campanha desse ano é estereótipo não, né? Tipo, não é legal você estereotipar ninguém. Principalmente a síndrome de Down, a trissomia do 21. Aí tem vários influenciadores, né? Que eles são artistas de natureza. Essas crianças são uma figura. Quando você começa a conviver assim, você vê e fala, gente, eu me preocupei e vou continuar me preocupando como mãe. Você quer saber do futuro, se ele vai estudar, se ele vai ser alguém, se ele vai conseguir sustentar, se vai ter filho, se vai ser avó. Tudo isso passa pela cabeça. Não vai mudar do típico e do atípico, não vai mudar. É óbvio que Mateu, por exemplo, eu fico pensando, gente, se ele passar da expectativa de vida, que é 50, 60, e eu não estiver aqui, será que ele vai morar com o Luca? Será que ele vai ter independência, autonomia? Porque independência e autonomia são coisas completamente diferentes. Será que ele vai ter autonomia para tomar as decisões dele? Mas isso você pensa de qualquer filho, né? Será que eu vou estar aqui para ajudar? Será que qualquer coisa? Não dá para saber. Esse podcast é um podcast um pouco mais profundo cientificamente, né? Mas eu acho muito importante, porque a gente acaba ouvindo só assim, não, vai dar tudo certo. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Tem muitos percalços, principalmente se você não tem um plano de saúde. Junto com o plano de saúde já tem bastante coisa que você tem que fazer com liminar e não sei o quê. Aí aquela luta de todo dia você provar pra escola que não aceita seu filho. Ela fala, eu não tô preparada pra receber o síndrome de Down. Aí você fala, querida, não queira arrumar confusão comigo. Então, tem algumas coisas que você fala, eu não precisava passar por isso. Precisava, porque todo dia a gente vai tentar deixar uma sociedade um pouco melhor para os atípicos. E a gente tem que lembrar que a medicina, no geral, é uma coisa nova, né? A gente tem poucos anos em relação à medicina milenar de outros países. Mas eu tento todos os dias não ser agressiva, não ser tão reativa. E da mesma forma que você precisou de viver no primeiro contato com o diagnóstico, você precisou, né, de lamentar, de ter raiva, de não entender, de recusar, né, você vivenciou esse processo. O outro que está diante de você, às vezes, é o primeiro contato que ele está tendo com aquilo, né? Sim. E no final das contas, eu acho que a sua história e como você conseguiu conduzir pode também te lembrar diariamente que nós podemos nos deslizar para outras posições diante de alguma questão, diante de algum diagnóstico, porque foi isso que você trouxe desde o começo do podcast. Que você não está hoje diante do Mateu no mesmo lugar que você esteve quando recebeu o diagnóstico dele. Exatamente. E essa é uma aposta que a gente precisa ter, e aí eu como psicóloga, né, no humano, né? Porque se a gente não acreditar que psiquicamente a gente pode ir para outros lugares, ver as coisas de outras formas, aí a gente perde a esperança mesmo, não só em relação ao diagnóstico, mas para todo o resto. Sim. Então, quando a gente começa a perceber em nós que, olha,
eu estava aqui e hoje eu consigo me ver mais aberta para receber as variações da vida, porque essa é uma, mas tem outras, né? E virão outras para todos nós. Ao mesmo tempo que é difícil e dá trabalho, mas tem algo de nos dar uma confiança para o amanhã, porque se a gente conseguiu lidar com isso, dá para lidar com outras coisas também. E, ao mesmo tempo, isso nos coloca diante do outro com um pouco mais de empatia, um pouco mais de sensibilidade, de dizer, eu já estive nesse lugar. E eu acho que o seu trabalho é estar diante da sociedade, dizendo que eles até podem falar coisas, né, que são desagradáveis de ouvir, não estou dizendo que não deve ser desagradável, mas que, por outro lado, ele fala de um lugar muito distante, né, do lugar que você está hoje. Por isso, quando você se propõe a vir, a falar nas redes sociais, você está aproximando todos nós dessa realidade, dessa vivência que ela precisa de ser falada, porque a gente precisa, sim, de ter mais espaço para essa forma de ver que vocês podem trazer, porque vivenciam isso, né? Então, acho que essa foi a ideia, né, Lari, de convidá-la, e foi ótimo, né? Obrigada pela sua história real, por compartilhar conosco. Tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres, mães, né, que estão viveram, vão viver esse momento de receber um diagnóstico que muitas vezes é difícil, mas que depois a gente vê que as coisas, né, caminham e que fica tudo bem. Tá bom? É isso, vamos finalizar, né? Obrigada, viu? Pela sua honestidade, sinceridade. Só uma cerejinha do bolo para os seus pacientes que acabam não tendo essa oportunidade de seguir com a gestação e tudo. A gente pensando rapidinho, no aumento das possibilidades, né? De ter um filho com Down de acordo com a idade, a gente entrou na fila da adoção quando a gente recebeu o diagnóstico do Mateus. Então, tem uma menininha aí para quem não tem, né, a esperança e tudo, tomara que ela venha. Ela já deve ter nascido, né, porque a gente colocou sem idade, ninguém sabe disso, acho que minha família, minha mãe, minhas irmãs, mas maternar é muito bom. É isso, espero ter contribuído. Obrigada. Tô aqui à disposição, sempre chorando. Obrigada mesmo pelo convite. Obrigada, Carol. Curta, compartilhe, né? Para que a gente produza cada vez mais e mais. Então tá, tchau, até tchau. mais. Tchau, até a próxima.